time principal do Inter está curtindo esse clima da Serra e o time B, o Sub-23, que vai começar o gauchão, está em Pelotas, no sul do estado, para uma decisão. Hoje tem disputa de título por lá. Quem conta pra gente é a Bibiana Bolson. Oi, Alice, a tua terra Pelotas recebe hoje, então, o primeiro evento do calendário do futebol gaúcho. Encontro de campeões, às 8h30 da noite, aqui na Boca do Lobo, Internacional, campeão gaúcho do ano passado contra o Pelotas, o campeão da Supercopa Gaúcha. O Internacional chegou ontem na cidade, aproveitou o dia para descansar. É a gurizada da base que está fazendo a pré-temporada desde o dia 10 de dezembro e quer aparecer também, de repente, aí pro Abel Braga, no time principal. A equipe do Pelotas tem jogadores mais experientes, mas também é um teste, porque eles estão há pouco tempo jogando juntos, muitos chegaram para reforçar o plantel para o gauchão desse ano. Portanto, oportunidade para os dois lados, valendo taça, Alice. O gauchão ainda nem começou e já teve equipe levantando taça. Foi na Recopa Gaúcha, que é uma novidade no futebol aqui do estado. O encontro foi entre o Inter, o atual campeão gaúcho, e o Pelotas, que venceu a Supercopa Gaúcha em 2013. De um lado, a experiência, do outro, a juventude. No campo inteiro, chuva, muita chuva. O árbitro Jean-Pierre teve que parar o jogo pedindo mais iluminação. O Lucas do Pelotas também parou, mas na rua. Depois de simular um pênalti, já tinha amarelo e foi expulso. Com um a mais, a garotada, comandada pelo técnico Klemer, cresceu. Na cobrança de escanteio, Bertotto escorou e Natan finalizou. Paulo Sérgio bem que tentou segurar, mas o lateral Cláudio Vinck virou centroavante e fez o primeiro na Boca do Lobo. Uma cobrança de falta perfeita, de novo, Vinck ampliou. Perdendo por 2-0, parte da experiência do Pelotas foi para o banco. Saiu o eterno Sandro Sotile para a entrada de Felipe Garcia. Aquelas trocas certeiras. Nesse chutaço, ele deu mais esperança para o Lobo ainda no primeiro tempo, 2-1. Eu acho que a única chance de gol que eles tiveram foi de um chute de fora da área. O cara teve a felicidade de acertar bem. Natan poderia ter feito o terceiro para o Colorado. Rodrigo Dourado falhou e César Santiago do Pelotas marcou. Foi o gol de empate. E eram 11 contra 10. Inferioridade numérica que o Pelotas transformou em virada. Felipe Garcia de cabeça fez o terceiro. O Inter também ficou com um a menos depois da agressão de Thales e Michue. Número de jogadores igualado, mas o placar, esse não, deu Pelotas. Quando a dificuldade aumenta, né, a gente conseguir superar essas dificuldades, e evidente que a vitória fica muito maior ainda. E a torcida do Pelotas inicia o ano da mesma maneira que terminou, gritando é campeão aqui na Boca do Lobo. É campeão! É campeão! Nos últimos 2 anos, Paulo Porto esteve numa final de turno no gauchão. Em 2012, com o Caxias, direito a título. Em 2013, com o São Luís. Agora o técnico quer repetir a dose com o Pelotas. Numa continuidade daquilo que aconteceu na Copinha, porque nós não poderíamos jogar um trabalho fora, procuramos contratar jogadores que dentro de alguma característica que a gente não tinha naquele grupo, né, para me dar mais opções. Se depender da campanha recente, tudo fica mais fácil. O time conquistou a Copa Sul Fronteira, a Supercopa Gaúcha e a Recopa Gaúcha, jogando em casa. A Boca do Lobo é um caldeirão, com capacidade para 20 mil ingredientes, torcedores. Oi, gente! Muito boa tarde! Bom sábado, é hoje! Vai começar o Gauchão 2014. 16 times. A grande chance para os clubes do interior do estado mostrarem sua força. A motivação da dupla Grenal em busca de mais títulos. Esse ano, o Gauchão vai funcionar de um jeito diferente. Não tem mais as taças Piratini e Farroupilha. A fórmula vai ser outra. E a gente começa o Globo Esporte te explicando como vai ser o nosso estadual.
O Gauchão mudou com relação aos últimos anos e será disputado em turno único. Mas os 16 times continuam sendo divididos em Grupo A e Grupo B. O Grupo A tem Inter, São José, Juventude, Brasil de Pelotas, Aimoré, Veranópolis, Lajadense e Esportivo. No B ficam Grêmio, Caxias, São Paulo de Rio Grande, Cruzeiro, Pelotas, Novo Hamburgo, São Luís de Juí e Passo Fundo. Na fase classificatória, todos se enfrentam entre as chaves e dentro delas, rendendo muitos clássicos. No dia 9 de fevereiro, tem Grenal na Arena e Brapel na Boca do Lobo. E tem também Caju um pouquinho antes, dia 5, no Centenário. Tem tanto clássico que já começa com um da região metropolitana. Aimoré e Novo Hamburgo se enfrentam amanhã às 7 horas da noite. Disputada a primeira fase, os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, em jogo único, assim como as semifinais. Os 3 rebaixados serão definidos pela classificação geral. A final vai ter jogo de ida e volta. Emoção garantida até o dia 13 de abril. Já na Serra Gaúcha, em Veranópolis, o Pelotas foi derrotado pelo Esportivo por 3-2. Estreia de campeonato geralmente é um jogo bem estudado. Esportivo e Pelotas passaram quase todo o primeiro tempo se estudando. Os donos da casa também estudaram. Olha aí o professor Julinho Camargo, acompanhado de todo o time do Veranópolis, estudando os futuros adversários que estavam em campo. Como trabalha esse Julinho Camargo? O jogo pegou fogo aos 43 do primeiro tempo. Claitinho, liso, começou a jogada. O Afonso tentou e o Igor aproveitou o rebote. Primeiro gol do Esportivo no Gauchão. Só 2 minutos depois o Igor fez a jogada e falou: "Faz, Ulisses." Ulisses fez e começou a temporada de dancinhas do futebol gaúcho. Passinho pra lá, passinho pra cá. Inspirado nos passinhos, o Ulisses cruzou, o Carlos Alexandre botou a mão na bola, não pode. Pênalti pro Esportivo, aos 46 minutos do primeiro tempo. A defesa do goleiro do Pelotas poderia ter mudado a história do jogo. Poderia. 1 minuto do segundo tempo, um golaço do Felipe Garcia. O Jefferson estava esperto e empatou o jogo. E o Jefferson estava cheio de ousadia, rapaz. Aos 46 do segundo tempo, o Claitinho, liso, fez a jogada e só parou nesse choque com César Santiago. Lance duvidoso. Pênalti a favor do Esportivo e cartão vermelho para o César Santiago. De novo a marca do pênalti. De novo contra o Paulo Sérgio e de novo nos acréscimos. Só que dessa vez a responsabilidade pela cobrança caiu no pé direito do Igor. E aí a história foi bem diferente. Com tranquilidade, o Igor fez o gol da vitória do Esportivo. Mas depois do jogo teve muita reclamação, confusão e o Felipe Garcia foi expulso pelo Francisco Silva Neto. O técnico Paulo Porto falou sobre a arbitragem. Aquilo que deveríamos ter feito no primeiro e conseguimos reverter uma situação, né, que estava muito difícil. Tivemos até a oportunidade de matar o jogo, né, com aquela situação do Jefferson, que aliás foi derrubado porque ele não conseguiu continuar a jogada, porque levou um chute do goleiro, né? E depois no final essa barbaridade aí que a gente vê no futebol de vez em quando, né, que de arbitragens que vêm predispostas a prejudicar um time, né? Porque ele vai botar na súmula tudo o que ele ouviu aqui dentro e o que nós ouvimos dele não aparece, como humilhando, dizendo que isso aqui não é o sub-20 do Inter, sub-23 do Inter, entendeu? Dizendo uma porção de besteira ali dentro, né? E isso aí fica assim, né? E aí nós vamos continuando, né, o futebol gaúcho desse jeito, com 2 times na primeira divisão e o resto tudo lá na Série C, na Série D. Na segunda rodada do Gauchão, o Pelotas ficou no 0-0 contra o Veranópolis. A partida foi na Boca do Lobo. Jogar em casa. Um fator que sempre conta. Quem chega tem aquele receio. Poucas equipes vão pontuar aqui dentro. Pontuar é um desejo óbvio, né? Pelotas em campo depois da derrota na Serra contra o Esportivo. E pro pessoal que também é lá da Serra, jogo para recuperar os pontos que escaparam.
empate contra o Caxias. Logo no início, Jefferson apareceu no lance de fora da área. E veio o Beck também. Eduardinho pediu apoio para o companheiro de equipe Bruno Coutinho. Lê. E quase deu. Mitiuê. E teve mais chegada do Alcerúlio. Para sair do 0-0 teve correria. Cairon chutou de esquerda e Fred de cabeça. O Juba estava sozinho, mas a pontaria para sorte de Paulo Sérgio ficou devendo. E a trave parou a jogada de Juninho. E aí foi a vez do Pelotas ficar no quase. O time teve pelo menos 3 oportunidades de marcar, mas a bola insistia em não parar. Ali, ó, chances que dariam 3 pontos para o Lobo. Para fechar a conta, Carlos Alexandre. 100 gols, placar zerado na boca do Lobo. A gente não iniciou bem o campeonato, né? Perdendo o primeiro jogo. Então nós temos que arrumar, vamos dizer assim, 2 vitórias consecutivas para a gente entrar naquela parte boa da tabela lá, né? Que é lá entre os 4. O Pelotas joga no sábado contra o Juventude às 8h30 da noite. Na boca do Lobo, o Pelotas não conseguiu reverter o placar contra o Juventude depois de um gol ainda nos primeiros minutos de jogo. Em busca da primeira vitória na competição, assim entrou em campo o dono da casa, o Pelotas. Com torcida presente, confiança não poderia faltar. Nessa pegada, apareceu Felipe Garcia. Mas o 9 que brilhou foi esse aí. O amigão da torcida que é acostumada a ver ele marcar. E se em 2 partidas nenhum golzinho teve o Zé de Zulu, questão de tempo. O tempo, menos de 10 minutos, para que ele pegasse o rebote e abrisse o placar. Zulu. Essa orientação todo mundo imagina qual foi. Correr atrás do prejuízo. Com a cabeça de Fred, na insistência. E olha aí o Zulu querendo bis. No retorno do intervalo, pedido do professor ser mais agressivo. Matheus foi. Mitiuê também. E o Diogo na cobrança de falta pro lado do Ju. Gadelha entrou no time do Pelotas para entrar mais na área, atacar, avançar. E dia para o Porto. Mas com um zagueiro bem posicionado e um goleiro fechando o gol, foi festa dos jaconeiros na boca do Lobo. Terminou 1-0 para o Juventude. Um gol muito cedo e inúmeros desfalques na equipe dos jogadores que seguem em tratamento no departamento médico. Assim definiu Paulo Porto as razões para uma derrota aqui na boca do Lobo. Agora o Pelotas vai em busca de 3 pontos em Lajeado. Vão procurar alguma coisa no sentido de posicionamento, né? Embora o jogo fora de casa é um pouquinho diferente do jogo aqui, né? O Felipe, por exemplo, jogando fora de casa, ele aproveita melhor a característica dele, que é um jogador de velocidade, né? E jogando em casa, a gente tomando um gol a 9 minutos, evidente que o time do Juventude foi para trás e tirou esse espaço que é tão importante para ele, né? E o Pelotas segue sem vencer no gauchão. De 12 pontos disputados, tem apenas 1 na Arena Alviazul. Perdeu para o Lajeadense. Com mudanças no ataque, o Lajeadense entrou em campo em busca dos 3 pontos. E aos 16 minutos, Eber teve a chance de abrir o marcador. Mas o goleiro Paulo Sérgio defendeu. No rebote, mais uma defesa. Aos 20 minutos, foi a vez do Pelotas ir para cima. Igor arriscou. 3 minutos depois, Lucas chutou, mas a bola parou nas mãos do goleiro Martini. O gol saiu aos 34 minutos com passe de Eber para Japa, que de cabeça abriu o placar. 1-0 Lajeadense. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, o time da casa ampliou. Mais uma vez, gol de Japa. O Pelotas tentou a reação, mas aos 20, Alex levou o cartão vermelho. Com 1 a menos, o placar terminou
em 2 para o Lajeadense, 0 para o Pelotas. Banda Santa Fé e o Botequim, Oi Galê Botequim deste sábado, que tem aqui Porca Véia, que é gremista, tem a Cristiane Silva, que é no coração Pelotas, mas em Porto Alegre tem até camiseta, né? Trouxe aqui, Maurício, a camiseta que eu ganhei de presente. Leandro Damião? Leandro Damião, agora no Santos, mas quando eu fiz aniversário, ele disse, não, só um pouquinho, tu é colorada também, né? E eu disse, eu sou muito, gosto do colorado, gosto do vermelho, daí então vou te dar de presente, mas tu sabe que, né? Jogador que você mais admira no Internacional, que você viu jogar? Ah, que eu vi jogar, bom, eu gosto muito da defesa. Da zaga. Filosoficamente, eu acho bonita aquela coisa de defender o time. E aí a elegância do Gamarra jogando na zaga não tem igual. Pouco cartão amarelo e combatia. O seu Pelotas tem 1 ponto em 12 que disputou no Gauchão. Vamos falar do tempo? Até podemos falar depois, mas você não vai escapar. Maurício, casamento é assim, ó. É na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Então não adianta. Não porque tá com 1 ponto eu vou deixar de ser Pelotas, até porque tá aqui, né? Olha ali que bonito. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira. Na capital, Pelotas estava pressionado para vencer e conseguiu. No sábado, bateu o São José por 2-1. Por isso, teve um fim de semana mais leve. Domingo de sorrisos. Eles têm motivo. A primeira vitória no Gauchão, depois de 4 rodadas. Aquilo que aconteceu agora no jogo contra o São José nos alegra bastante, porque o pessoal conseguiu jogar um pouco daquilo que a gente, né, que o time pode jogar, nos dá uma perspectiva boa, né, para o segmento do campeonato. No sábado, no Passo da Areia, o primeiro gol do jogo saiu com Jefferson. O time de Porto Alegre empatou com Júlio Santos e Lucas fez o gol que garantiu os 3 pontos do alívio, 2-1. Um gol de alívio, acho que a gente estava buscando isso, a gente vinha buscando nos jogos essa tranquilidade de uma vitória. A gente sabe que foi difícil, foi um jogo difícil, disputado. E quando eu fiz o gol ali, foi aquela explosão, aquela alegria, né, de estar fazendo o primeiro gol e a gente tá saindo na frente no placar. Então acho que foi importante a vitória, acho que a equipe deu um passo aí para um novo começo de vitória. Para quem acha que a vida deles agora vai ser mais fácil, não é bem assim. Quarta-feira tem um Internacional comandado por Abel Braga e no domingo o clássico Brapel. É um fator que a gente tem que considerar, mas tem que passar por cima e procurar um bom resultado para começar a brigar na parte de cima da tabela. No Passo da Areia, o Pelotas venceu a primeira no Gauchão. Jefferson Luiz abriu o placar. Júlio Santos empatou para o Zequinha. Mas Lucas ganhou na corrida dos zagueiros e fez o segundo dos visitantes. Placar final, São José 1, Pelotas 2. Agora mais futebol, Pelotas não conseguiu vencer mais uma partida. Na Boca do Lobo foi derrotado por 1-0 pelo Internacional. Essa torcida tinha visto recentemente o time erguer por 2 vezes taças contra o Internacional. Por isso, confiança não faltava. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir os 3 pontos hoje. Vamos subir na tabela geral e, consequentemente, na tabela dentro do grupo. Eu espero que o Pelotas ganhe, né? Acho que uns 3-0 tá bom. Na verdade, nada de goleada. Foi só na metade do primeiro tempo que surgiu um Pelotas mais agressivo em campo. Candidato a fazer o primeiro gol, que poderia ter tido a elegância de ser de bicicleta. Opa, furou o Rafael Santiago. Mas bonitão foi o chute de Lucas. Insistência de Santiago e gabaritada a defesa de Agenor. Ailon e Hernando tiveram oportunidade para o Colorado. E depois da falta, Jefferson quase. Na volta do intervalo, o Wellington Paulista mandou essa bomba. Vinck. O novo fôlego do Pelotas veio com a entrada de Matheus e uma parada técnica para a água.
Também com 38 graus e sensação de calor ainda maior, sede. Sede também de gol. Antes da partida iniciar, Paulo Porto disse que para vencer o Internacional seria necessário prestar atenção em todos os detalhes. Uma equipe competitiva que a qualquer momento pode definir o jogo. Foi assim, no detalhe, que o Pelotas acabou perdendo na Boca do Lobo. Foi o refresco para a sede do Internacional. Veio nos acréscimos com Hernando, 1-0 na Boca do Lobo. Refresco para uns. Estava no finalzinho da partida. O empate não era um resultado ruim, mas saiu o gol no finalzinho, saiu um gol importante. Um gol que não deu poder de reação para a equipe do Pelotas, porque já estava acabando o jogo. Fomos felizes e conseguimos esses 3 pontos aí. Banho de água fria para os outros. Não estamos aproveitando as oportunidades que nós criamos. Há um tempo atrás a gente reclamava que a gente não tinha muita oportunidade de gol, né? E hoje a gente está reclamando que a gente não tem feito os gols. Cria as oportunidades e não fez, né? E eu acho que fomos castigados, né, com o último lance do jogo. E por isso eu acho que, na verdade, o resultado foi muito injusto. No final da partida, integrantes de 2 torcidas do Pelotas brigaram. Teve muita confusão e 5 pessoas detidas. De acordo com a Brigada Militar, o tumulto teria iniciado depois de uma briga de membros da Força Jovem com a Unidos por uma Paixão. Quando a polícia foi tentar conter os envolvidos, pedras e garrafas foram arremessadas contra os policiais. Teve depredação do portão de acesso ao estádio pela Avenida Bento Gonçalves e feridos. A Polícia Militar conseguiu conter em todos os momentos, né, esses inícios de confronto, né. Algumas pessoas acabaram se ferindo, porque em torno do estádio, principalmente, muitas pedras, garrafas foram lançadas ao interior do estádio. Mas nós tivemos aí algumas pessoas presas, foram conduzidas já ao posto de saúde para serem medicadas e vão ser encaminhadas à delegacia de polícia. Depois da briga, mais confusão em frente à área em que fica a sala da diretoria do clube. Isso está chegando no limite que a gente não suporta mais. O torcedor do Pelotas tem que vir a campo, fazer a sua festa, brincar, torcer, mas e não extrapolar do jeito que está sendo feito. Não gostamos do que vimos e com certeza medidas serão tomadas para que isso não volte a acontecer novamente. Agora a gente fala de futebol. Depois de 16 anos, Brasil e Pelotas se reencontraram na elite do futebol gaúcho. Vamos ver como estava o clima nas torcidas dos 2 times. Não estamos no Vaticano, embora este seja o Papa de uma nação. E o estádio seja o templo de muitos fiéis, ou melhor, devotos do futebol. Estádio Boca do Lobo, palco do Brapel, casa dos Darucerulhos. A expectativa é que a gente consiga ganhar deles, né? Tá difícil, mas vamos contar aí, que a torcida chegue também, que tá meio devagar, né? Os visitantes na casa do rival nem se importaram muito. Já na chegada, confiança. Vamos ganhar e vamos ir para cabeça nos gauchão, hein? Um pouco mais desconfiado estava o torcedor do Pelotas, mas não menos confiante. Apesar dos últimos resultados não ter vindo, mas eu acho que hoje vai. 6-0 tá bom demais. A expectativa de gol de muitos rubro-negros ficou de fora. 2-0 para nós, Gustavo Papa e Amado. Quando a bola rolou, eles não pararam de cantar e suar, porque estava muito quente. E mais esquentado estava Rogério Zimmermann. E nervoso Paulo Porto. O clássico do calorão terminou morno. Tudo igual na Boca do Lobo, 1-1. Mas para o Brasil foi para comemorar a vice-liderança do campeonato e a invencibilidade na competição. Vice-líder do campeonato aí, né? 2º lugar e com certeza vamos classificar e vamos ao título gaúcho. Para a torcida do Pelotas, sentimento de ter que esperar um pouquinho mais para os resultados. Pelotas vai ganhar os próximos jogos e nós vamos encher a Boca do Lobo e fazer muita festa ainda. Para quem esperava a vitória de um dos lados, terminou tudo igual na Boca do Lobo. Tava quente, muito quente. E para refrescar, que tal um banho de mangueira? Os privilegiados aí ganharam. Uma boa ação de quem tava ali no telhado espiando.
Sensação de calor alta. Nas arquibancadas, eles nem se importavam de suar. Temperatura no campo altíssima. Disputa de bola quente, como em todo o Brapel. Mas não só de lances feios é feito clássico. Logo nos primeiros minutos já teve gol. Aos 8 minutos. O Lucas fez o dele, histórico, o de número 1000 em Brapel. Felipe Guedes tentou o dele. Alex Amado também. Mas vontade mesmo de marcar teve o Nena. Passou pela marcação e fez Paulo Sérgio se esticar todo. Na volta do intervalo, o travessão não deixou o Túlio marcar. E a pontaria impediu o gol do Lucas. Quase deu gol no lance de Nena e Túlio. Questão de tempo para o 9 fazer o papel de outro 9 do Chavante. O artilheiro do Gauchão ficou de fora da partida. Gustavo Papa não jogou, lesionado, mas Nena substituiu a altura. Fez o gol de empate aqui na Boca do Lobo. Agora meu nome está na história, mas ainda tem muito trabalho pela frente, então vamos ter que botar o pé no chão. De cabeça deixou a marca dele. Do banco para o campo, teve outro reserva que se destacou, Howley. Recebeu grande bola de um baixinho, mas mandou alto demais. Não teve jeito. A bola não balançou mais a rede. Acabamos tomando o gol e, infelizmente, agora o campeonato não acaba. É trabalhar, com certeza a gente vai sair dessa situação. Tudo igual na Boca do Lobo, 1-1. E que essas coisas não duram para sempre. Elas mudam. Né? Hoje a gente está sofrendo muito, mas ali na frente as coisas podem mudar. Né? E o campeonato, ele não terminou hoje. Podia ter recuado, não buscou o segundo gol. A maneira, essa integração, né, campo com arquibancada, ele está muito forte. Espero que siga bastante tempo isso. Em São Leopoldo, Pelotas foi derrotado pelo Aimoré. Essa é a 5ª vez que a equipe perde em 8 rodadas do Gauchão. E agora a situação está bem complicada. O time ocupa a lanterna do campeonato. O Lobão precisava da vitória, mas foi o Aimoré quem abriu o placar cedo aos 14 minutos do primeiro tempo com o centroavante Totó. O Pelotas volta a jogar nesta quarta-feira à noite, fora de casa, contra o Passo Fundo. E o Pelotas teve um jogador expulso nessa partida. Danilo Bahia, do Aimoré, e Rafael Santiago, do Lobo, se envolveram em uma briga quase no fim da partida e foram expulsos pelo árbitro. O jogo ontem no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, foi tenso, tumultuado. O Pelotas perdeu por 3-2. Antes da partida, o Pelotas denunciou o Passo Fundo à federação por escalação irregular de jogador. Dentro de campo, a história era outra. Os dois times precisando vencer. Um para se firmar na zona de classificação e outro para fugir do rebaixamento. Nervosismo à flor da pele. Logo aos 9 minutos, Igor abre o placar para o Pelotas após cobrança de falta. Nesse lance, o juiz marca pênalti para o Passo Fundo, mas Garrone manda para fora. Já no final do primeiro tempo, mais um pênalti e muita discussão. Depois que o árbitro foi empurrado por um jogador do Pelotas, os policiais precisaram entrar em campo. Até o técnico Paulo Porto invadiu o gramado. Ele e mais 2 jogadores foram expulsos. Riantoni cobrou o pênalti e por muito pouco o goleiro não defende. Se o primeiro tempo foi tenso, o segundo então nem se fala. Só que mesmo diante de tanto nervosismo, o Passo Fundo foi lá e fez a lição de casa. E aos 9 minutos, Riantoni tentou, mas na sobra foi Cassiano que marcou. 2-1 Passo Fundo. E foi só descuidar que o Pelotas foi para cima. O juiz marcou pênalti e Jefferson deixou tudo igual mais uma vez. E o clima ficava cada vez mais tenso. Neste lance, Bruninho é agredido sem bola. E aí, jogo mesmo tinha pouco. Até que Riantoni aproveita o cruzamento e de cabeça manda para a rede. Nova virada do Passo Fundo e comemoração com
com um tom de provocação. O Pelotas ainda teve mais um jogador expulso e terminou assim, Passo Fundo na zona de classificação 3, Pelotas lanterna do campeonato 2. Dá para reverter, sim, é uma situação, porque os resultados da nossa chave estão nos ajudando, tem dado muito empate, né? Ninguém distanciou muito. A essa altura do campeonato, Pelotas tem que pensar em fugir do rebaixamento, né? E a fuga do rebaixamento não está muito longe, porque os confrontos agora são diretos. A gente começa com o futebol. O novo técnico do Pelotas, Luiz Carlos Barbieri, chegou na Boca do Lobo com vitória. O Lobo começou a reação no Campeonato Gaúcho, vencendo o São Paulo de Rio Grande. Nos embalos de sábado à noite, a Boca do Lobo foi palco de mais um clássico. Pelotas e São Paulo, tentando não dançar neste gauchão. Era a estreia de Luiz Carlos Barbieri, recém-chegado. Nem tempo para treinar. Conversa e confiança. Lanterna, o Pelotas mostrou nervosismo. E o São Paulo teve boas chances com Carlos Alberto e Murilo. Mas em um sábado à noite... Sábado à noite tudo pode mudar. No escanteio, Jefferson aproveitou o desvio. Quarto gol do artilheiro, festa no Lobão, 1-0. No segundo tempo, a reação do São Paulo. Roger não segurou o chute de Correia e o capitão Balduino surgiu como centroavante, 1-1. O jogo ficou ainda mais emocionante. Murilo quase conseguiu a virada. Fabiano Gadelha teve esta chance, mas Pablo começou a mostrar todo o seu talento. O que dizer destas duas defesas sensacionais? Mas em um sábado à noite, tudo pode mudar. Turuçu, o zagueirão, saiu do banco e virou o herói da noite. Gol de cabeça aos 48 do segundo tempo. Delírio em azul e amarelo, frustração em vermelho e verde. Pelotas 2-1, placar final. Futebol eu já vi acontecer tanta coisa, cara, que... Então eu não acredito sempre, e o grupo está acreditando. O grupo hoje teve uma entrega total, cara. O que os jogadores correram, o que os jogadores buscaram, eles não mereciam sair com empate. No embalo da derrota no sábado à noite, o técnico do São Paulo, Agenor Piscinin, que suspenso nem estava à beira do gramado, acabou demitido. Sábado agora, não à noite, à tarde, o Pelotas recebe o Cruzeiro e o São Paulo o Grêmio, ambos tentando mudar a colocação na tabela. Sábado à noite tudo pode mudar. Agora a gente fala de futebol. Pelotas sofreu a 7ª derrota em 11 rodadas do Gauchão. Dentro de casa, foi derrotado pelo Cruzeiro. Chances de gol não faltaram para o Lobo. Só lá pelos 20 minutos que o Cruzeiro foi se apresentar na área do Pelotas. Aí duas bolas cabeceadas tomaram um rumo indesejado por eles. E aí quem não levou deu um jeito de fazer. Paulinho abriu o marcador para o Cruzeiro. No final do primeiro tempo, hora de Alexandre fazer o segundo da noite. Nós estamos num momento que, infelizmente, a gente não pode errar. E erramos e pagamos por isso. O seu Barbieri mexeu na equipe. Com 2 atacantes, queria atacar. Mas faltou colocar ela ali no fundo da rede. 6 minutos depois, aí sim, gol do centroavante Gilmar no cantinho. Mais chances para o Pelotas. E gol! O terceiro na Boca do Lobo, Matheus para o Cruzeiro, depois da falha da zaga do Pelotas. Final da partida, 3-1.
E 3 pontos que escaparam mais uma vez. Se eu falar que eu não estou preocupado, eu estou mentindo. Eu sou um cara que me preocupo muito porque eu vivo 24 horas. Eu não vou desanimar, não vou jogar toalha, porque eu confio no grupo. O erro, ele faz parte e nós erramos. E eu espero que todos os erros da minha equipe tenham ficado no jogo desta noite. E o Pelotas se complicou de vez. Perdeu em Novo Hamburgo por 3-1. Foi a 8ª derrota no Gauchão. Só que agora a situação é bem mais difícil. Restam 3 jogos e o Auro Cerulho terá que fazer o que até agora não conseguiu: vencer em casa e fora. Ontem a missão era trazer 3 pontos. Com a derrota do São Paulo para o Caxias, o time deixaria a zona de rebaixamento. Mas o que se viu foi bem diferente. E nas ruas a torcida reclama. O Lobo abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com Fabiano Gadelha. Era um sinal de que nem tudo estava perdido. Mas aos 42 minutos, Zé Rafael aproveitou o rebote e deixou tudo igual em Novo Hamburgo, 1-1. Segundo tempo, e César Santiago faz pênalti, que Douglas bate e marca 2-1 para o time da casa. Aos 29 minutos de fora da área, Preto amplia a vantagem e deixa o Lobão numa situação difícil. Final: Novo Hamburgo 3, Pelotas 1. Difícil, né? Eu acho que deixar para tentar recuperar no final agora vai ficar cada vez mais complicado, né? O plantel dele eu acho que tá bom, mas não sei o que não encaixa, que ele tá só perdendo. Mas infelizmente, um perde, outro ganha, né? Olha, o momento tá crítico, né? Pelotas, ele iniciou bem, foi campeão de tudo ano passado e esse ano ele não engrenou ainda. Está enfrentando dificuldades, né? Geralmente é o caminho da segunda divisão, mas a gente sempre tem uma esperança no fundo do túnel que consiga se livrar pelo menos do rebaixamento, né? Futebol, o Pelotas jogou contra o São Luís, perdeu e está mais perto do rebaixamento. Matematicamente ainda tem chance, mas vai precisar vencer e de resultados paralelos. Vamos ver como foi a partida. Essa cena provavelmente eles nunca tinham vivido. Aplausos antes de um jogo. Aconteceu. Homenagem para ele. Márcio Chagas da Silva, vítima de racismo na última rodada. Da arquibancada veio o som de apoio e as faixas diziam não ao preconceito. A bola rolando para que um dos times também pudesse dizer não ao rebaixamento. Para escapar não foi assim e definitivamente nem desse jeito aí. Jogo feio. Até que o Aloísio fez bonito. De cabeça abriu o placar. A vantagem do São Luís levantou a torcida do Pelotas. Força, motivação para o time vindo da arquibancada. O Lucas respondeu, mas o travessão parou a bola. A mão do Thiago Costa também. Pênalti marcado. Cabia a ele, ao maior goleador do Gauchão ainda em atividade, cobrar. 40 anos e agora 111 gols. Sandro Sotile, 1-1. Mas nada de moleza depois da igualdade, não. Embora a comemoração com direito e música e tudo. Na ida para o vestiário. Rapaz, eu no intervalo falei, nem Jesus Cristo tem horas que vai resolver a situação. Não foi Jesus, foi o Roger Catti que salvou o time da casa. E quando as tantas chances de gol apareciam, eram desperdiçadas. Defesa do Lobão errou e Adilson Bahia fez o segundo para o São Luís. Nada de Jesus, muito menos de milagres. Isso a favor do Pelotas, porque para o São Luís o milagreiro tinha nome Alê. O goleiro voou. Para que o jogo terminasse 2-1 para o São Luís. Para eles, milagres acontecem. Para o Pelotas ficou difícil acreditar no milagre. A saída de campo foi sob protesto. Menos para ele, Sandro Sotile.
Vamos ouvir um trecho do desabafo do técnico Carlos Barbieri. Eu sou um cara que eu fui torcedor, eu tive na arquibancada. Eu entendo perfeitamente o torcedor, eu respeito a opinião do torcedor. Agora a gente só pede a emoção, ela fica à flor da pele. Mas que eles analisem as coisas com a razão. Analisem as coisas com a razão. Para ver o porquê que está acontecendo, que 4 anos, se não me engano, que o Pelotas tá nessa briga. Está nessa briga para não ir para a segundona. Então tem alguma coisa que está vindo errado lá de trás, cara. A gente já mostrou aqui no Globo Esporte os gols da rodada do Gauchão. Ficou faltando um jogo, Pelotas e Caxias. Jogo que decretou o rebaixamento do campeão da Copa Sul Fronteira, da Supercopa Gaúcha e da Recopa Gaúcha. O Pelotas do Sandro Sotile está rebaixado. Para eles, o jogo do tudo ou nada. Contra quem queria marcar território, o da vice-liderança do Grupo B. Noite de contrastes e de 2 despedidas. Uma já decretada, a aposentadoria de Sandro Sotile, e a outra, que a torcida do Pelotas queria mesmo que nem ocorresse. O adeus à primeira divisão. Restavam 90 minutos. Mas com apenas 10, Júlio Madureira, com tranquilidade, disse um belo olá pro placar. A zaga do Pelotas atrapalhou o Roger Catti e saiu o segundo gol, Thiago Santana. No intervalo, vaia. No retorno, mais gol, golaço, Wallace. Aí o travessão impediu que a goleada fosse ainda maior. Caxias saiu vitorioso da Boca do Lobo, a 5 jogos sem perder. O Pelotas, com a 9ª derrota na competição, foi rebaixado. Noite em que nenhuma despedida pôde ser cancelada. Depois de marcar mais de 50 gols com a camisa do Pelotas, proporcionar em inúmeros momentos alegrias para o torcedor, Sandro Sotile não conseguiu conter a emoção, dessa vez de tristeza, aqui na Boca do Lobo. Infelizmente, meu último jogo eu não gostaria que fosse dessa maneira. Mas a vida, como eu falei, me deu tantas coisas boas, não tenho por que eu lamentar. Eu acho que é um conjunto de coisas e eu estou muito orgulhoso da minha trajetória. Dói porque está chegando a hora e ninguém gostaria de terminar de uma maneira como essa. O segundo rebaixado do Gauchão foi definido nesse meio de semana. Depois do bom final de ano, o Pelotas caiu e escancarou uma série de problemas dentro do clube. Paulo Porto. Foi com a contratação dele que o Pelotas iniciou o projeto para o Gauchão em junho do ano passado. E sob o comando do treinador, a torcida comemorou depois de 10 anos uma vitória em Clássico Brapel. E taças que não vinham desde 2008. De novembro do ano passado a janeiro de 2014, o Pelotas faturou 3 títulos. Campeão da Copa Sul Fronteira, da Supercopa e da Recopa Gaúcha. Mas como que uma equipe que foi tão vitoriosa pode ter a pior campanha do Gauchão? Os problemas iniciaram ainda na pré-temporada. As lesões. Na estreia com derrota, menos da metade dos jogadores titulares estava em campo. Nos últimos 3 meses, passaram mais tempo aí do que no gramado. A gente teve 41 lesões, Cavalo Gaúcho, 41 lesões. A primeira vitória só veio na 5ª rodada e só se repetiu no 10º jogo, quando Paulo Porto já não era mais o treinador. A missão ficou com Luiz Carlos Barbieri, livrar o time do rebaixamento. A conta ela sempre tem que ser dividida por vários fatores, por vários setores. A antiga comissão técnica, diretoria, grupo de profissionais de atletas, departamento médico, comissão técnica, enfim. Faltou vontade, faltou comprometimento dos jogadores, faltou raça, faltou garra, faltou tudo. Resultado desastroso. Menor pontuação, defesa mais vazada, pior saldo de gols e maior número de derrotas. Mas os problemas não aconteceram apenas nas 4 linhas. Não adianta nós ir para os microfones e dizer que nós temos a maior estrutura, quando na realidade isso não é verdade. Nós precisamos de um choque de gestão dentro do Pelotas e isso é fundamental para que o Pelotas possa se reorganizar. Uma despedida dolorida. Sentimento de uma das mais tradicionais torcidas do interior, que pode ser dimensionado na voz de um dos maiores ídolos
da arquibancada. Para mim foi um orgulho vestir as cores do Pelotas. Infelizmente, meu último jogo eu não gostaria que fosse dessa maneira. Mas a vida, como eu falei, me deu tantas coisas boas, não tenho por que eu lamentar. Eu acho que é um conjunto de coisas e eu estou muito orgulhoso da minha trajetória. Futebol Pelotas encerrou com derrota, participação no Gauchão. Bibiana. Oi, Maíra, boa tarde. Pois é, 11ª derrota e se despediu aí com uma goleada do Grêmio no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A torcida fez de tudo para ver. As emoções ficaram guardadas para a segunda etapa. Aos 9 minutos, substituição no Pelotas. E Sandro Sotile deixou o campo bastante aplaudido. Foi o último jogo do artilheiro de 40 anos e mais de 400 gols na carreira. Soti gol eterno. Fico feliz com a minha trajetória. É uma pena o Pelotas estar nessa situação, mas Deus me deu tanta coisa boa, então não adianta a gente ficar lamentando por uma tristeza. Eu sei que logo o Pelotas vai estar voltando. Então Everaldo trombou com Diego e Jean Derete aproveitou para abrir o placar. Everton lançou e Derete, de novo na categoria, encobriu o goleiro do Pelotas. 2-0 Grêmio. Everaldo acertou a trave e Everton fechou a goleada. Grêmio líder do Grupo B. Pelotas rebaixado. Oi, gente! Muito boa tarde. Que bom entrar em campo aqui no Globo Esporte de novo, ainda mais depois de um clássico desses. E você viu, né? Ele tem a força. Rafael Moura, He-Man. O Abel Braga confia nele, como a gente mostrou. Ele disse isso lá na apresentação no Inter. E o He-Man fez 2 gols na vitória do Colorado no primeiro Grenal da final do Gauchão 2014. O Grenal 400, um jogo pegado, cheio de lances, lindo. Saiba quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. Quase 40 mil pessoas na Arena do Grêmio. Dependendo do ponto de vista, um Grenal pra lembrar. E vai ficar pra história, né? Ou pra esquecer. Eu nem lembro de algum lance, não lembro quase nada do jogo. Esse é o Grenal de número 400, um clássico que tem a fama de ser muito mais marcação do que inspiração. 30 de março de 2014, o dia em que eles resolveram ignorar a fama. Não desista de quem desistiu, do amor que move tudo aqui. Jogue bola, cante uma canção, aperte a minha mão. No começo, tinha gente querendo resolver tudo sozinho. Alex tentou e o goleiro Marcelo Groi foi o primeiro a se candidatar como nome do jogo. Eu classificaria de milagre. O segundo foi Barcos, cruzamento de Pará. E o Pirata, artilheiro do Gauchão com 13 gols, fez de cabeça. Grêmio chega lá com Barcos, o Pirata, camisa 9. Candidato de número 3 a nome do jogo, Ribeiro. Mas o paraguaio parou no goleiro Dida. O Inter tinha mais de 60% de posse de bola. O Grêmio tinha a vantagem no placar. E um discurso, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. A gente tá bem, não podemos dar vacilo ali atrás. E o vestiário fez bem ao Inter. Jogada de Arangues. A defesa cochilou e He-Man nem precisou ser super-herói. Rafael Moura, 1-1. Internacional chega lá com o Rafael Moura. O He-Man. Não esqueça que estarei aqui. O chileno Arangues correu, calculou, chutou, só não contava com o Marcelo Groi fazendo isso.
entrou, ficou de frente, colocou, Marcelo Groy foi lá e buscou. Com o Inter bem à vontade, teve mais chances com o D'Alessandro e com o Alex. Colocou no meio, Alex bateu prensado, Marcelo Groy foi lá para fazer a defesa. E não que o clássico não tenha tido vontade na marcação. Às vezes até demais. Mas a inspiração foi mais forte. Fabrício para Rafael Moura. Este sim o nome do jogo. 2-1. Pela primeira vez, um clássico na arena tinha vencedor. Internacional chega lá com Rafael Moura, camisa 11. É sempre o pezinho no chão, humildade, deixa a soberba, deixa os resultados em jornal e pela imprensa para vocês. Uma equipe campeã se faz também com derrotas, com poucas derrotas, mas se faz também com essas poucas derrotas. É importante que a gente possa crescer nesse momento. Cor virou sinônimo de racismo. Abel Braga, chateado, saiu em defesa do zagueiro Paulão, vítima de gritos racistas por parte da torcida do Grêmio. É nojento ter que ficar falando disso. Porque no Grenal 400, todos deram as cores para um clássico histórico. Oi, gente. Boa tarde. Mais uma! Gente, muito boa tarde. Agora sim, não vou mais deixar o Rafael Moura aqui sozinho. Rafael, primeiro de tudo, parabéns. Foi um cara que se destacou na temporada. Primeiro, por uma grande recuperação, por mostrar o que veio. E segundo, você falou muito dos números, né? Você era um cara que ficava lá, eu trouxe meus números, quero falar dos meus números. Quero saber qual o número que não sai da tua cabeça. 4 de ontem ou 2 do primeiro jogo? Acho que os dois números, tanto do primeiro como do segundo, resultaram no título e na felicidade do nosso grupo. Como é que você está hoje? Já passado esse super placar de ontem, como é que foi a comemoração ontem? Como é que você está hoje? Eu estou tremendo, estou com vergonha de estar aqui, de apresentar o programa. No campo é mais fácil? Bem mais fácil, cada um na sua. Mas acho que ontem, por tudo que representou, inclusive o placar, foi uma vitória justa, uma vitória expressiva e que mostra a supremacia do Inter aqui no Rio Grande do Sul. Aqui a taça bonitona do Internacional. Eu vou chamar para se juntar aqui ao nosso papo o Maurício Saraiva, comentarista do Globo Esporte. Obrigado. Tudo bem, Maurício? E aí? O que você tem para falar desse jogo, aproveitando a presença do Rafael Moura aqui com a gente? Vamos imediatamente ilustrar então. É uma ilustração onde o Rafael Moura aparece, não só de cor presente, mas com imagem do jogo de ontem, porque o que aconteceu ao longo desse Campeonato Gaúcho, o Rafael pode confirmar, é que o Abel Braga pegou o vestiário, fechou o vestiário, mas a partir disso o que ele fez foi recuperar jogadores que pareciam não ter mais futuro no Inter. É disso que a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Antes, vamos ver como é que foi esse Grenal, como é que foi essa conquista do Inter. Assim como muitos torcedores, a nossa caravana da RBS TV também saiu aqui de Porto Alegre, subiu a serra para te mostrar tudo sobre o Grenal de decisão do Gauchão 2014. Bora, guris, vambora. Tá na hora, hein? Ó, tudo com ele hoje, hein, Emanuel Daros.
o aniversariante do dia. Grenal. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Você veio da onde? De Torres. Coronel Pilar. Nova Petrópolis. Caxias do Sul. Ou seria dos Colorados? Tá diferente, né? Olha só o vermelhão. Impossível não perceber a chegada deste torcedor. Quem vem bater foto já pergunta quanto custa, né? 30 mil reais já me ofereceram por ele, não vendo. Este gremista também não abre mão do privilégio de morar atrás do Estádio Centenário. Dá para assistir só um pouco dali de cima, né? Mas senão dá pra gente, se botar uma escada, dá pra ver o campo inteiro ali. A sacada dos vizinhos ficou pequena para ver. Inter e Grêmio já decidiram 23 vezes o título do Campeonato Gaúcho. Mas pela primeira vez, a disputa aconteceu no interior do estado. A torcida viajou, a taça viajou. Mas o fato mais inusitado ainda estava por vir. Antes do jogo, durante o jogo, o Grêmio queria reverter a vantagem do Inter. Foi pra cima. Perigo ainda. Alan Ruiz girou, bateu parar direto pra fora. Empolgou o torcedor. Beijinho no ombro pro recalque que passa longe. Beijinho no ombro pra quem tem disposição. Quem tem disposição é o Grêmio. É o Grêmio. É 2-0. Mas, de repente, Dida deu um chutão. O Erley não controlou a bola. Rafael Moura protegeu. E D'Alessandro. O Erley, Rafael Moura, pisou na bola, D'Alessandro bateu, feito! Oitavo gol dele em Clássico Grenal. O artilheiro do Gauchão tentou o empate, mas o dia não era de Barcos, não era do Grêmio. Segundo tempo, sai Edinho, entra Maxi Rodrigues. E aos 4 minutos... É típico lá do futsal, lá do início, tudo meio rápido, de pensar antes, executar muito rápido. Arangues para Alan Patrick e Alex em grande estilo para comemorar os 200 jogos pelo Inter. O Centenário parecia o Beira-Rio. D'Alessandro se sentia em casa. Aí o juiz marcou o pênalti. De pênalti, Alan Patrick fez 3-0. O Grêmio parecia tonto em campo, quando o Alex fez mais um. O terceiro gol do Inter em 11 minutos. Dudu, na raça, encontrou o gol de honra dos tricolores com a ajuda de Hernando. Entrou na área, vai conduzindo, passe feito! O Grêmio tentava amenizar o vexame. E depois de tantas cenas como estas, Pará e Williams foram expulsos. Fim de jogo, 4-1 para o Inter. E o tetracampeonato veio numa goleada histórica sobre o maior rival. Eu acho que é mais importante a gente lamber as feridas de uma derrota que dói na alma da gente. Né? A gente pede desculpa ao torcedor, a gente não queria ter esse resultado como final, mas isso faz parte do futebol. Acho que tem que festejar. Acho que, pelo menos para mim, é importante, porque depois de uma atividade de títulos, acho que é bom valorizar o título do Gaúcho. Festa no interior. Fomos dentro da arena, mostramos e vencemos lá. E hoje um placar que demonstra realmente a nossa superioridade. Eu te falo de coração, a satisfação maior é o adversário, que é um rival muito grande, não ter conquistado esse título. O
acho mais importante o Grenal que o título. Vamos! Ninguém gosta mais de Grenal do que ele. D'Alessandro foi pra galera. Ele esteve presente nas últimas 4 conquistas do Inter. Por isso a taça viajou nas mãos do capitão colorado, antes de viajar até o Beira-Rio.